coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Misericórdia e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus. Eu sei que você tem a prática de ler as Escrituras. Eu sei que você lê a palavra de Deus, que você desfruta deste alimento maravilhoso, necessário, que é as Escrituras Sagradas. Então você sabe que uma das coisas que Jesus mais fez aqui na terra foi o quê? Curar enfermos, ressuscitar mortos, alimentar a multidão, expulsar demônios. Fez tantos sinais que o próprio João disse: se tudo fosse escrito, o mundo inteiro não caberia nos livros que fosse escrito. E aqui João fala: embora Jesus tenha feito muitos sinais, no meio deles, eles não acreditaram. Embora Jesus tivesse operado muitos milagres, muitos sinais e muitas maravilhas, irmão, ao ponto das pessoas aplaudirem, se alegrarem, de cantarem, hosana, olharam para Jesus e quiseram colocar como rei. Vamos colocá-lo como rei. É o nosso libertador, o nosso salvador, porque Ele é aquilo que nós precisamos. Ele cura, Ele dá pão, Ele transforma água em vinho para nós ficar de boa. O que mais nós precisamos? Eis ali o homem. Vamos colocar ele como presidente da nação, o rei de Israel. Jesus fugia dessas coisas, mas os irmãos se lembram que quando os gregos quiseram conhecer Jesus, quiseram aclamar Jesus, Jesus disse: chegou a hora de morrer, porque eles estão querendo já reconhecer, estão querendo me honrar aqui e tal, então chegou a hora de morrer. Embora Jesus fizesse tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, eles não creram em Jesus. E não adianta, irmãos, Jesus curar as pessoas e as pessoas se alegrarem com Ele. Não adianta Jesus curar um cego, curar uma pessoa que não escuta, um surdo. Não adianta Jesus curar o aleijado, ainda que o aleijado se alegre com Ele, aplaude, vai lá, se manifesta. Mas se ele não crê em Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Salvador, como Libertador, como Messias, não resolve nada. A obra é incompleta. Por isso João disse: embora Jesus tenha feito tantos sinais, no meio deles, eles não creram em Jesus. O que ele quis dizer? Não adiantou para as pessoas. Jesus cumpriu o papel dele, e muito bem. Jesus fez a obra que ele tinha que ter feito até a morte. Jamais Jesus negou uma coisa, em momento algum, mesmo sabendo que as pessoas não iam acreditar nele. Sabia? Eles não creram. Em que eles não creram? Na palavra de Jesus. Eles não creram em Jesus. Verso 37: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Olha aqui, verso 38: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías falou isso porque viu a glória de Deus. Isaías capítulo 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías, assentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes
cobriam todo o templo. Eu vi os anjos, os querubins, os serafins, estavam por sobre o trono. E eles clamavam uns aos outros, dizendo, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isaías teve essa visão. Então Deus pergunta para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam. Glória a Deus. E eles perguntam para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós três aqui? Quem é que vai falar para esse povo? Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus responde para ele: então vá e diga a este povo. Aqui, meus irmãos, para que se cumprisse essa palavra, quando Isaías, depois dessa conversa com Deus, ele fala: Deus, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Irmãos, crer nos sinais e nas maravilhas é fácil ou não é? Até no mágico que faz mágica nós cremos, ou não? Até no manual do mundo lá, não é, galerinha? A gente está vendo, está acontecendo, o cara é um cara mesmo, faz e acontece. Eu queria ser igual a ele, quando eu crescer eu vou ser. Mas crer em sinais e maravilhas é fácil, irmão. É fácil chegar uma pessoa, um aleijado aqui, alguém orar por ele e ele andar. Todos vão crer em quê? Que a pessoa que orou tem Deus. Mas talvez não creia em Deus. Você sabia que isso é possível? Embora foi Jesus quem operou os sinais. Embora Jesus tenha operado tantos sinais, eles não creram. Nos sinais eles creram. Eles viram, eles comeram os pães, eles comeram os peixes, eles beberam o vinho e se alegraram com Jesus, dançaram naquele dia. Eles viram Jesus andando por sobre o mar, eles viram todos os sinais, a ressurreição de Lázaro. Mas eles não creram em Jesus, irmão. Como pode ser isso? É por isso que Isaías profetizou: Senhor, quem creu na nossa pregação. Sabe por que ele falou isso, irmão? E ele diz: e a quem foi estendido o braço do Senhor? Sabe o que quer dizer? A quem foi estendido o braço do Senhor? O braço do Senhor foi estendido para você, sabe quando? No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. No dia que você disse: eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, eu reconheço que Ele veio em carne, morreu pelos meus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe o que aconteceu? Você creu no coração, na pregação. Você confessou com a sua boca e o braço do Senhor foi estendido para você. Amém. Te tirou do poço da morte. Isaías, olha, Isaías está conversando com Deus a respeito de pregação, a respeito de falar a palavra. Isaías disse: a quem me enviarei e quem há de ir por nós? Então o Senhor disse: então vá e diga a este povo. Vá e diga. Agora Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão misericordioso, que além das palavras, Ele dá sinais. Além da pregação, Ele dá sinais. Aí uma pessoa que é surda, ela passa a ouvir. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Uma pessoa que é cega, ela passa a enxergar. Um aleijado passa a andar. Deus começa a dar sinais, sabe para quê? Para provar a sua palavra. Mas irmãos, ainda assim tem pessoas que não acreditaram na pregação. Isaías fala: Senhor, quem creu na nossa
a quem foi estendido o teu braço de salvação. Quando Tomé estava se reunindo lá naquela sala fechada com os 12, Jesus estava na sepultura e eles estavam com medo do povo, com medo das autoridades de Israel, porque iriam ali para prender e matá-lo como seu mestre. E aí veio a notícia da ressurreição de Jesus, aleluia. Quando falaram, ele ressuscitou, alguns se alegraram, outros pularam. E o Tomézão falou, né? Eu só acredito se eu tocar nele, se eu pôr minhas mãos na ferida dele. Quando isso não aconteceu, eu não acredito. Jesus, na mesma da hora, aparece para ele. Tomé, toca nas minhas mãos. Põe a tua mão aqui do meu lado. Olha os meus pés. Sou eu. Tomé creu. Glória a Deus que ele creu. Amém. Glória a Deus que ele creu, mesmo assim ele creu. Mas Jesus naquela hora ele fala algo tremendo. Ele fala, porque vistes, crestes. Ah, você creu porque você viu? Beleza. Vai ser salvo, não tem problema. Agora, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram naquilo que está escrito. Quantos aqui creram naquilo que está escrito? Aleluia. Está aqui, irmãos. Está escrito. Se você ouve a palavra de Deus e crê, Jesus vira para você e fala, bem-aventurado. Mais do que feliz é você. Você não precisou ver para crer. Mas Deus nos deu esses sinais. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Esses sinais vão nos acompanhar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Nós veremos os cegos verem, os surdos vão ouvir, os coxos vão andar, os mudos vão falar e os mortos vão ressuscitar. Amém. Mas não é para que eu venha crer, não. Não é para que você venha crer, não. É para que a glória de Deus seja manifesta no meio do povo. É para que aqueles que não creem só pela palavra possam crer. Porque nós precisamos de todas as formas levar o Evangelho. E esse também é uma forma de levar o Evangelho, através dos sinais e das maravilhas, que Deus vai te usar para fazer isso. Quantos recebem? Amém. Glória a Deus. Para ressuscitar mortos, para curar os enfermos, os cegos, os surdos, os mancos, em nome de Jesus. Então as pessoas vão querer te ouvir quando elas virem os sinais. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém, meus irmãos? Essas pessoas, irmãos, elas viram, elas tocaram em Jesus, elas se alimentaram dos pães e dos peixes, mas aqui João disse, eles não creram. Por isso a palavra de Deus diz, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando ouvirdes, porque a fé vem como? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja. Vamos encerrar o capítulo. Verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz do mundo, para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Aleluia. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou
esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aleluia. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, depois de ter percebido que aquelas pessoas que viram, que se alegraram com os sinais e as maravilhas, não creram nele, ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e as guarda tem a vida eterna. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as guardam, eu não julgo. Quem é que julga? A palavra. Veja o poder da palavra. A palavra que eu vos tenho dito, esta os julgará. Falando do grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo. As palavras que eu tenho falado, que eu tenho proferido, não são sinais, irmãos. Jesus operou sinais e também pregou. Jesus falou, Jesus curou os enfermos e também anunciou aquilo que ele ouviu da parte de Deus. E ele não disse: olha, vocês viram os sinais e não creram, então por causa dos sinais vocês vão ser julgados. Ele não disse isso. Quem recebe a minha palavra tem a vida. Quem recebe o sinal, recebe o sinal. Por exemplo, um aleijado recebe a cura. Ele foi curado, glória a Deus por isso. Recebeu o sinal, mas ele não recebeu a vida eterna, se ele não creu e confessou o nome do Senhor Jesus. É verdade ou não é? Essa é a palavra da verdade. Jesus é quem está explicando isso para nós. As pessoas que viram os sinais não creram, mas aí ele vem mais profundamente e diz: aqueles que ouviram a minha palavra e guardaram, esses têm a vida eterna. Porque eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai prescreveu para mim, aquilo que eu ouvi o Pai falar enquanto ele estava lá com ele. Isso mesmo eu falo. E são estas as palavras que dão vida, e também são estas as palavras que julgam. Ela dá vida eterna ou ela leva para a morte eterna. Onde está a diferença? A diferença está em eu ouvir e guardar. Como dizia o salmista 119, Salmo 119: eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. De que maneira o jovem vai manter o seu caminho santo diante do Senhor? Jovem, quantos jovens de 0 a 100 anos nós temos aqui? Amém. De que maneira o jovem vai guardar o seu caminho irrepreensível diante do Senhor? Qual que é a forma? Segundo o Salmo 119, observando a tua palavra, observando, estando atento à tua palavra e praticando a tua palavra. Esta é a forma de nós termos vida de santidade, a palavra. Jesus está falando da palavra que vai gerar vida ou da palavra que vai gerar condenação. Quantos aqui ouvem a palavra de Deus e guardam? Amém. Para não pecar. Você sabe o que é pecar? Pecar nada mais é do que errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos. O Senhor nos deu um alvo. Quando nós não praticamos o alvo, aí nós pecamos, cometemos pecado. Eu guardo a palavra, eu observo, eu conheço a palavra, por isso eu guardo. Para quê? Para que eu não venha errar o alvo, para que eu não venha desobedecer a Deus, para que eu não venha pecar. Aleluia! Vamos se colocar de pé, vamos orar.